Terra, gira, mãe, gira, leva terra. Terra, no tempo vai me guiar. Terra, gira, mãe, gira, leva terra, no tempo vai me guiar. Terra, meu destino tu encerras. Terra, em tuas praias andei. Gaia é um dos nomes que o nosso belo planeta já recebeu ao longo de milênios de sua existência. E ele é um grande organismo vivo, né, que pulsa dentro desse cosmos maravilhoso, né, cheio de providências divinas, de processos e acontecimentos que a humanidade hoje não conhece quase nada ainda, né? E nós, espécie humana, somos apenas uma das espécies, das milhões de bilhões de espécies que aqui vivem, né? E esse grande organismo, ele é mantido por uma energia viva muito grande. E são várias formas de energia que existem, né? Para nós falar de apenas uma delas, vamos falar dessa energia aqui, do Sol, né? Como é que essa energia, ela mantém tudo vivo? Na verdade, sem a energia do Sol, todo mundo sabe que nós não viveríamos. Mas como é que essa energia, ela nos sustenta de fato? Existem muitas coisas que acontecem, muitos procedimentos na natureza que acontecem, mas o principal deles é a tal da fotossíntese, que é o processo em que as folhas verdes das plantas captam essa energia através de uma reação, de um processo onde elas se abrem pegando esse gás carbônico que existe na atmosfera, né, junto com esse fóton solar que está aqui presente, e nesse momento elas fazem isso virar matéria, virar uma substância da vida. E em troca, as plantas devolvem o oxigênio para a atmosfera. O que é muito interessante da gente pensar é que até então esse carbono que tem no gás carbônico e que faz tudo que você pode tocar aí à tua volta, o nosso corpo, as comidas, os alimentos e tudo, esse carbono, até esse momento da fotossíntese, ele era um gás. E depois ele se converte nessa maravilhosa substância que está presente em tudo na vida. E a partir desse momento em que ela faz esse processo de incorporar, de sintetizar essa energia através do carbono, a vida prossegue. Ela vai virando matéria orgânica que depois vai ao solo, ela depois vira uma grande floresta, depois essa floresta ela vira uma grande provedora de alimentos para tudo, e esse ciclo vai se formando. Além da própria planta se nutrir, essa energia ela alimenta toda uma cadeia que dentro das florestas permeia o universo de raízes que está ali embaixo presente, formando uma verdadeira rede, a tal da internet da floresta que o pessoal está descobrindo agora, que a ciência está começando a desvendar. Mas já se sabe que elas se comunicam, que estão ali fazendo grandes processos de trocas com fungos, com bactérias, com vírus, com trilhões de seres que estão presentes em cada grama de solo, né? E isso faz com que esse encanto que existe na floresta, né, ele passe a ser uma coisa totalmente viva. É uma coisa presente e que nós, às vezes, não nos damos conta, porque passamos a ter uma observação muito materialista, talvez muito superficial. Mas, com certeza, as florestas, elas são fundamentais para essa manutenção da vida, para todos esses processos que nós temos no planeta. Enquanto elas crescem, nós temos a possibilidade de ela fazer, ao mesmo tempo, a formação da água. Ela capta a água da chuva e ao mesmo tempo emana vapores que vão formar chuva novamente, né? Os rios voadores, como estão sendo falados, né? Os seres que estão ali permeando tudo na floresta e fazem com que esse mecanismo se mantenha vivo e perdure por séculos e séculos, como nós sabemos. É uma pena que nós não consigamos mais fazer uma ligação tão clara com as nossas práticas de obtenção de alimentos. E é isso que é o nosso grande desafio agora.
como que nós podemos imitar esses processos que mantiveram Gaia, que mantiveram o planeta vivo durante milênios, fazer deles processos de agricultura. Aqui nós estamos diante de um ambiente que era até bem pouco tempo uma área degradada, era um terreno baldio, abandonado, parado, com terra completamente compactada. E graças aos princípios da agrofloresta, que obedecem todo esse mecanismo divino presente na ciclagem da matéria orgânica, esse terreno agora se tornou um ambiente fértil. Essa aqui é uma área de prática do meu amigo Paulo Radaik. Ele começa a fazer todos esses trabalhos a partir do capim, colocando o capim na terra, protegendo como a floresta faz. As plantas que nascem ali, captando essa energia do sol, elas vão umas após as outras se sucedendo. E ele vai colhendo o que come, vai colhendo o que pode ir para a terra e vai fazendo com isso uma sucessão que vai virando essa maravilha, né? Que dá de tudo, 20, 30 toneladas de alimentos por hectare. Né? É uma grande profusão. E esse tipo de agricultura nós podemos cada vez mais fazer com que seja disseminado por todo o planeta, porque ela é muito viável. Além dessa quantidade de energia de alimento que nós estamos fazendo, produzindo nesses ambientes de agrofloresta, nós também podemos fazer com que a energia do planeta volte à sintonização com a natureza. Nós podemos praticar isso fazendo com um sentimento muito bom, agradecendo as plantas, agradecendo aos micro-organismos que nós não vemos, agradecendo ao sol, à água, à chuva, ao vento. Nós podemos emitir essas palavras de gratidão, muito obrigado, muito obrigado. Nós podemos fazer isso colocando essa matéria orgânica na terra, né? E fazendo o Okyomi, também transmitindo a luz divina para esses cultivos, que é uma forma de nós definirmos um eixo de luz positiva que ordena todo esse processo rumo ao que sempre foi preconizado na sabedoria divina. Nós podemos fazer os ambientes de produção de alimentos ser de novo floresta e com isso nós ajudarmos a cada vez mais fazer esse carbono da atmosfera virar matéria orgânica, virar energia, virar alimento para tudo e para todos. Isso é uma grande maravilha. E aqui a gente também acredita que a Floresta Encantada é a origem de tudo. E baseado nessa expressão que vem muito forte do documentário da Terra que Fala, eu gostaria de compartilhar a experiência das crianças na construção dos reinos. Por um impulso coletivo da infância, por uma cultura estabelecida dentro do quintal Nossa Casa, as crianças decidem saber e construir, constituir em cada árvore um reino. E esse reino está vinculado muito à questão dos animais. Então, o primeiro reino do ano passado, que pós-pandemia, a primeira criança que eu recebi instituiu, foi o reino do sapo, porque ele encontrou um sapo, que hoje é o nosso sapo de estimação. A princípio era o Francisco, e a gente foi aprofundar os saberes sobre essa questão da vida dos sapos, e descobrimos que na verdade ela é fêmea e o nome dela hoje é Francisca. E todo mundo pergunta como é que a gente sabe, como que sempre é a Francisca que aparece pra gente, mas eu tenho certeza, junto com as crianças, que ela tá muito ela é muito especial para esse sentido do universo dos sapos, e ela se apresenta pra gente sempre de um modo muito peculiar, assim, para a gente saber que é ela. Então essa fabulação, né, essa vivência tão lúdica, tão próxima à infância, que vão desenhando esses contornos para dentro do nosso projeto Experiências Telúricas. E esses reinos, eles são incríveis, porque às vezes a gente passa uma semana sem tocar no assunto e de repente ele vem com tudo, porque parece uma joaninha, aparece um cupinzeiro, as formigas mudaram de lugar por uma questão específica,
aparece um lagarto. Então, a própria natureza vai trazendo para as crianças essas inspirações para que, com a inteligência coletiva da infância que se institui, né, dentro do projeto, nas diferentes faixas etárias que se encontram às tardes aqui para brincar, esse saber vai se constituindo. E eu, como do reino das descobertas, vou só registrando. Eu não tenho competência e nem criatividade suficiente, não me diminuindo como adulta, mas diante de tudo que as crianças sabem, eu me coloco muito humilde para me colocar, como um reino da descoberta, desse registro de tudo que acontece aqui. E é muito lindo, é muito especial e é muito emocionante perceber o quanto as crianças conseguem buscar contextos para brincar, conseguem se organizar para as entradas das brincadeiras acontecerem, e que os adultos ficam nessa relação observando ou reativando as memórias da infância que nós temos guardadas dentro, porque nos tornamos adultos, ou aquilo que a gente nunca viveu enquanto criança e nem enquanto adulto passa a aprender junto com eles. Então é um saber e um aprendizado coletivo encantador. Por isso eu afirmo que a origem de tudo está dentro da floresta. Põe a mão aqui. Fala mentira. Eu não vou, eu não quero me sujar. Verdade. Mentira verdadeira, né? Ô, gente, lembra aquele caminho de pedras que a gente fez? O lago subiu para que a gente não veja mais as pedras, né? Sim, um pouco. O lago subiu por causa da chuva. Achei uma pedra. Mas eu acho que a lama também subiu. Olha lá, uma pedra. Água dentro da minha boca. Vai andar. Vai entrar. Credo! Deixa eu ver. Água marrom. Não dá mais. Água marrom. Tem água de verdade. Não pode ver. A gente pode vigiar se o sapo vai ir ou não. Daí a gente mostra. Pode ser? Não. Não, João. Não, mano. Já faz alguns anos que a mamãe, minha falecida mãezinha, me deu essa partitura. Foi ela quem escreveu Méditation, Ópera Thaïs de Massenet. Ela falou: filha, você podia tocar, é bem bonito. Nossa, eu vi que era super difícil. E falei: mãe, que bom que você confia em mim e acha que eu vou poder tocar, né? Então, eu estou estudando há muitos anos essa música. Eu vou tocar para vocês o comecinho dela, o tema. É muito bonita. Quando a sua mãe disser: toca alguma coisa, vai firme que você consegue. E vale a pena. Olá! Agora que você já aprendeu o que são punk, como era a alimentação dos nossos antepassados, aqueles que viveram há muitos anos antes de nós, conheceu algumas punk consumidas no nosso país, os preparos e como é possível avaliar as diferentes formas que as pessoas percebem um alimento, chegou a hora de conferirmos o que você aprendeu com o nosso Quiz Punk.
Antes de começarmos, pegue um caderno e uma caneta para anotar as respostas das perguntas que vamos fazer. Se você não sabe escrever ainda, chama o papai e a mamãe para te ajudar. A qualquer momento, você também pode pausar o vídeo para responder as questões e, em seguida, continuar para a próxima pergunta. Então, vamos começar? No primeiro episódio, nós explicamos o que são as PANC. A primeira pergunta do nosso quiz é a seguinte: o que significa a sigla PANC? P-A-N-C. Das opções que você vê, escolha somente a correta. Letra A: plantas alimentícias nativas convencionais. Letra B: plantas alimentícias não consumíveis. C: plantas alimentícias não convencionais. Essa foi fácil, não é mesmo? Vamos então para a segunda pergunta do nosso quiz. No segundo episódio, vimos que os nossos antepassados tinham uma alimentação diferente da nossa. Observe atentamente os quadros A e B e indique qual desses quadros representa melhor uma refeição dos nossos antepassados e qual representa uma refeição própria dos dias atuais. Também explique o porquê da sua escolha. A terceira pergunta do quiz está relacionada a pelo menos 3 episódios. Para respondê-la, você precisa observar atentamente as imagens. Perceba que elas estão enumeradas e nomeadas para facilitar a sua compreensão. Agora responda: quais dessas imagens estão representando plantas alimentícias não convencionais, as PANC? Vamos à quarta pergunta do nosso quiz. Em relação ao sabor dos alimentos, observe atentamente as imagens que estão na tela e diga quais desses alimentos você gosta e quais você não gosta pelo sabor que ele possui. Também tente explicar o porquê das suas preferências. O nosso Quiz PANC chegou ao fim, assim como a nossa série de episódios. Agora você conhece um pouco do mundo das plantas alimentícias não convencionais, as PANC. Esperamos que você tenha gostado dos nossos vídeos, que leve consigo e compartilhe o que aprendeu conosco com outras pessoas. Foi um grande prazer conhecê-lo. Até breve! Eu acredito em jardim funcional. Nos trazem, além da beleza, umas cores, as texturas, os sons, também trazem outros benefícios, como jardins que tratam efluentes, jardins que dão um conforto térmico ao ambiente, um jardim que atrai animais, um jardim que enriquece os nossos pratos. Um manejo desse jardim de uma forma que a gente se insira nele, a gente sinta parte dele e a gente aproveita cada vez mais tudo que ele tem a oferecer. Com as podas, o uso das podas no próprio jardim, como fonte de adubo, como fonte de matéria orgânica para a cobertura do solo. Um manejo que a gente cada vez mais sinta gosto pelo nosso jardim. Uma riqueza das plantas espontâneas que ocorrem e nascem no nosso jardim, nos nossos canteiros e que servem também em vários outros importância que ela tem. Ela pode fornecer alimentos com as suas flores, folhas, talos, brotos, sementes, frutos, raízes. Um jardim que seja biodiverso, que tenha diversidade, e atraia mais animais, e atraia
o nosso paladar, enriqueça o nosso paladar. E tais produtivos, né, onde a gente use do nosso jardim um ambiente de bem-estar e um ambiente também para nos alimentar. Tais produtivos em escolas, em residências e que nos deixam felizes. Quando tudo começou, quando tudo começa. Penso em jardins biodiversos, com plantas que se interagem e se relacionam, se beneficiam entre si. As plantas devemos nos apropriar cada vez mais na produção e na propagação dessas plantas que crescem espontaneamente, sejam elas nativas ou não. Hoje em dia, está cada vez mais difícil a gente saber identificar o que é comida de verdade. Porque a gente vê vendendo muito por aí imitação de comida, muita estratégia de marketing, publicidade, que fica um pouco difícil para a gente que é consumidor saber escolher. Mas assim, um primeiro ponto é, comida de verdade, ela é feita por basicamente assim, alimentos da forma que veio da natureza ou com pequenas modificações. Então assim, descascar, selecionar. Então assim, são alimentos naturais, como frutas, legumes, verduras, os feijões, o arroz, a mandioca, suas farinhas. E esses alimentos são conceituados como alimentos in natura ou minimamente processados. Então, quando a gente faz preparações a partir deles e coloca alguns ingredientes culinários, como sal, temperos, óleos e também o açúcar, que é um ingrediente culinário, a gente está falando de comida de verdade. Agora, a gente vê muito por aí alimentos que parecem, ou que também estão muito distantes de parecer uma comida, mas quando você for olhar os ingredientes deles, muitas vezes tem nomes que você nunca viu na vida, que você não entende, muitas letras e números, ou assim, ingredientes que você não teria na despensa da tua casa. Então esses são os chamados alimentos ultraprocessados, que é o ideal que a gente evite. Então assim, por exemplo, o pão, ele pode ser tanto comida de verdade quanto um alimento ultraprocessado. Isso vai depender de como ele foi feito.
Então, quando a gente for pensar, por exemplo, o pão, ele é feito basicamente por farinha, água, sal e fermento. Essa é a base, mas ela pode variar. Você pode acrescentar mais coisas, assim, é normal. Mas quando você pega um pão ultraprocessado, ele geralmente tem esses ingredientes ali que você nunca ouviu falar. E por que tem isso? Porque é para ele durar mais. Eles fazem isso para durar mais, para ficar mais atrativo, mais saboroso e parecer um pão caseiro, e que é bem diferente disso. Agora, o pão de padaria, ele já pode ter menos dessas substâncias, é um pouco melhor, mas o ideal é que você leia a lista de ingredientes. Quanto mais próximo ao natural for, melhor. Agora, uma outra estratégia muito interessante é a gente fazer o pão em casa, caso seja possível na sua rotina, porque é uma experiência legal da gente fazer, juntar as crianças, o cheirinho de pão é sempre muito bom. E assim, você pode sempre acrescentar outras coisas. Então, você pode usar folhas comestíveis, flores comestíveis, sementes, outros cereais, como aveia, e otimizar e mudar ter vários sabores diferentes. Então, é muito interessante poder se aproximar e saber o que tem na nossa comida, tanto olhando a lista de ingredientes, quanto quando você faz, porque quando você faz, você tem autonomia total sobre o processo do alimento, sobre o que você está consumindo, colocando para dentro. Então, é uma experiência muito importante, caso seja possível você integrar na tua rotina, pelo menos algumas vezes. E, enfim, é muito, muito bom assim, a gente poder se aproximar de certa forma do que a gente está consumindo, né? Construir hortas junto com as crianças nas escolas públicas é uma possibilidade. Desenvolver essa perspectiva, né, de pensar uma outra maneira de se alimentar nas suas relações cotidianas e levar esses hábitos. As próprias crianças podem levar esses hábitos para dentro dos seus lares, né, mostrando para sua mãe, para seu pai, né, para compor ali a estrutura familiar que elas pertencem, outros hábitos alimentares na mesa, outras maneiras de se relacionar com essas informações. E também, gente, o inverso, que é valorizar as tradições e os hábitos ancestrais de uso de chás, de plantas, que são cultivadas também nas favelas. Tem muitos costumes tradicionais, né, de xaropes com folhas de determinadas árvores, que algumas senhoras, principalmente as senhoras, elas detêm esse conhecimento. Então, trazer esse conhecimento popular para dentro da escola, discutir isso com as crianças, é também valorizar a própria identidade familiar, né? É interessante que a escola ela derrube esse muro que distancia a cultura de fora da escola, a cultura popular, do conhecimento formal que vem sendo construído dentro da escola. Então, criar essas pontes, criar esse diálogo, né? E construir novas formas de valorizar o alimento, de valorizar o planeta, de criar hábitos, né? De cultivar determinadas plantas dentro de casa. Atualmente você encontra na internet, em vários lugares, maneiras de ter horta caseira, utilizando canos, garrafa PET, pneus. E aí, assim, as estratégias são muitas, né? As possibilidades são tremendas. O que eu estou colocando aqui é principalmente a ideia, né? E a justificativa de por que trazer esse conhecimento que é tão importante, que é tão fundamental para ajudar na construção da subjetividade das crianças e também recriar uma nova percepção de escola, trazendo esses conhecimentos que diz respeito direto à alimentação saudável e uma nova relação com outros seres vivos do planeta, para que a criança cresça com uma noção de que outros seres existem e que eles merecem ser respeitados, porque eles habitam o mesmo espaço que a espécie humana. Nós não somos a única espécie e a gente precisa valorizar as outras espécies,
porque, como eu disse anteriormente, o planeta ele sobrevive sempre sem a espécie humana, ele permanece. A espécie humana é que não sobrevive sem o planeta, mas não é por isso que a gente vai destruindo todas as riquezas naturais que o planeta oferece para a gente. E esse é um ensinamento fundamental que tem que ser valorizado no cotidiano escolar. Então, eu termino esse momento desejando um bom aproveitamento de tudo isso que a gente está compartilhando com vocês. E lembrando a todos que a Terra fala. O que a gente precisa é aprender a escutar a Terra. Terra, gira, mãe, gira, leva terra. Terra, no tempo vai me guiar. Terra, gira, mãe, gira, leva terra, no tempo vai me guiar. Terra, meu destino tu encerras. Terra, em tuas praias andei. Terra, florestas visitei. Terra, namorei linda lua. Pensei com as estrelas, firmei com os céus. Terra, dormi, sonhei no teu chão. Mãe, sonhei.